Pessoal, boa tarde a todos. Só deixa eu escrever aqui, quem estiver vendo a reprise. Não tem ninguém ainda, pelo que eu vi, não entrou ninguém. Só escrever aqui. Hoje nós vamos entrevistar, é um estudo de caso, né? A gente vai entrevistar uma querida aluna, a Mirela, de Ubatuba, que tem uma história muito bacana, é muito guerreira, empreendedora e está fazendo muito sucesso em Ubatuba. Boa tarde a todos que estão entrando aqui, o Clifford, Felipe Mahmoud, querido novo amigo aí que eu tenho aqui do bairro da ZN, né, ou da Zona Norte, o Wagner, Isf Life, todos que estão entrando aí, saludos a todos. Muito obrigado, pessoal. Queria agradecer, inclusive, a todos que estiveram comigo nesses 3 dias de ao vivo. Queria agradecer a todos que já fizeram a inscrição no Profissão Pizzaiolo. Inclusive, se você tiver interesse de fazer parte da turma, hoje e amanhã estamos aí com as vagas abertas. A Mirela já entrou, já vou te chamar, Mirela, só um minutinho, vou dar só uns recadinhos, já te chamo. E então, se você tem interesse, aproveita, porque eu vou ficar um tempo sem lançar esse curso, porque agora vem feiras no meio do ano e tudo mais, é um pouco mais correria, então vou ficar um tempinho sem abrir vagas, tá? Então, se você tem interesse, aproveita aí em fazer parte da comunidade Profissão Pizzaiolo. Queria também agradecer a paciência de quem se inscreveu. Hoje de manhã teve uma instabilidade no Pix, inclusive a gente viu a notícia no jornal aí, que teve alguns problemas e muita gente tentou pagar no Pix e não conseguiu, mas fiquem tranquilos que pela questão lá dos bônus, a gente vê a hora que você tentou comprar e já faz o ranking. Então, assim que você clicou em comprar, já fica marcado a hora ali. A gente depois faz o ranking em cima disso. Mesmo que você demorou para pagar por conta da instabilidade do Pix, fica tranquilo, tranquila que a gente vai resolver isso na semana que vem, assim que a gente tiver a lista de todos os alunos inscritos, tá bom? Então agora eu vou chamar a querida Mirela para contar um pouco da história dela de empreendedorismo com pizza. E para entender como é que foi a caminhada dela, agradeço super. Deixa eu chamar ela aqui. Eu tava com ela aqui, perdi na tela aqui. Deixa eu... Mirela, acho que eu consigo chamar. Pede para entrar aí, Mirela, por favor, se você já não pediu, para que eu possa aceitar. Eu estou tentando te chamar, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minutinho, pessoal. Se você puder pedir para entrar, Mirela, te agradeço. Que aí fica mais fácil de eu aceitar. Mas deixa eu tentar mais uma vez aqui. Ela deu um oi lá. Ok, mas eu preciso aqui que ela... Ficando em cima dela, oi. Já tentei, mas não consegui. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo de novo. Você já tentou os 3 pontinhos? Onde? Ah, ok, agora foi. Mirela pediu para entrar, maravilha. Aceitando a Mirela aí. Para inspirar todos aí que estão trabalhando nessa empreitada de se tornar um pizzaiolo autoral. Olá, Mirela, tá me ouvindo? Olá, Patrícia, estou te ouvindo. Maravilha. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por ter aceito o convite. Você sabe que você é uma inspiração para a gente está doido para te visitar. A gente reservou um hotel aí em Ubatuba, mas aí acabou que o trabalho, correria atropelou e a gente não conseguiu ir, mas em breve a gente vai te fazer uma surpresa aí. Que legal. Vai ser bem-vindo. Nossa, vai ser uma honra. Que legal. Eu vou ficar muito feliz também de a gente passar um dia juntos aí, de repente até fazer umas pizzas juntos aí. Nossa, vai ser muito bacana. Meu Deus. Que legal, que legal. Obrigado, então, por ter aceito. E a minha ideia aqui de ter te chamado é para que você conte um pouco da tua história, né? De como foi a tua caminhada nesse mundo da pizza e como que o Profissão Pizzaiolo te ajudou. Eu sei que você fez diversos outros cursos também,
Queria que você contasse um pouco disso para quem está querendo começar, porque tem muitas das pessoas que me seguem estão começando agora, então vê um monte de dificuldades, né? E eu sei que você passou por muita dificuldade no começo, mas se dedicou e hoje está fazendo um grande sucesso aí na tua pizzaria. Então é isso, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história e a gente vai batendo papo no meio do caminho. Ah, claro, é sempre um prazer. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Mirela Rodrigues aqui de Ubatuba, tá? Eu tenho uma pizzaria que chama Maria Comprida e a minha entrada no mundo da pizza começou um pouco antes de eu conhecer o Patrick, o trabalho que eles desenvolvem, ele e a Mari, com profissão pizzaiolo. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu já venho de uma família do ramo da alimentação. Meus pais, eles tinham um restaurante, pizzaria. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa, mas, assim, a gente sempre teve funcionários para poder fazer as coisas, desenvolver os produtos, apesar da minha mãe e do meu pai sempre estar à frente do negócio e quando precisava, eles colocavam a mão na massa. Então, assim, vida de empreendedor muitas vezes é aquilo, funcionário falta e você vai lá e coloca a mão na massa, vai lá e faz tudo. E comigo não foi diferente quando eu comecei a trabalhar mais assiduamente no comércio com dos meus pais, né? E só que aí começou alguns conflitos, porque o meu pai, por ser mais velho, eu sempre queria uma inovação no negócio, a busca de um outro tipo de produto, de uma diferenciação da nossa concorrência, e ele nunca me ouviu. Normal, Entendeu? passei por isso também. Trabalhar com família, né, Patrick? Eu acho assim, é desafiador, Complicado. porque principalmente eu caçula, mulher, e ainda o meu pai falava, não, você tá falando besteira, sempre funcionou assim, sempre vai ser assim e vai manter assim, ok. Esse é o pensamento dele e é meio que até hoje é assim, né? Mas e aí o que aconteceu? Eu com essa minha vontade de querer ter o meu próprio negócio, porque assim, era o negócio dele, não era o meu. Eu queria ter uma característica, ter uma referência, eu desenvolver o meu produto e foi aí que entrou a profissão pizzaiolo, que foi um divisor de águas. Porque assim, eu fazia pizza como até às vezes as pessoas falam, mas a maneira que você faz pizza hoje é a correta? Eu sempre falo, não existe maneira correta, existe a maneira que você quer comunicar para o teu cliente, você fazer um estudo de e-mail, um plano de negócio para ver o que tipo de público que você quer atingir, né? E quando eu montei a pizzaria, a minha ideia era manter o público que era do meu pai, que era um delivery. Eu falei assim, eu vou começar com um delivery pequeno, porque nós não tínhamos delivery, nós sempre fomos o segmento de restaurante e pizzaria, mais de salão, atendimento com salão. Então, delivery para mim também era uma coisa nova, que eu achava que era mais fácil. Sabia nada. Certo. Aí, nisso, eu montei a pizzaria em abril. Fez 4 anos agora, dia 15 de abril. Tá fazendo 4 anos que eu montei a Maria Comprida. E eu entrei e eu vi o curso Profissão Pizzaiolo, foi janeiro para fevereiro. Então, antes, assim, no processo que eu estava, todo de reforma, que eu tinha idealizado já um produto, eu mudei tudo. Por quê? O Patrick entrou na minha vida. E aí é um caminho Aí, sem volta. é, aí no começo confundia, acho, né? Porque é tanta informação que dá uma Sim, confundida. sim, porque assim, eu falo, tudo que é muito novo e você não tem um conhecimento, te assusta. Porque aí o profissão pizzaiolo, ele traz tudo. Ele traz o seu conhecimento em relação ao trigo. Aí ele entra na questão da fermentação, de técnicas de desenvolver o produto. Então, assim, ele entra como um todo. E para mim foi conflitante, porque eu fazia pizza como meu pai fazia. Ele batia a massa, que era um processo direto, que é quando o processo direto é quando você mistura água, trigo, fermento ali, da maneira que ele fazia, né? Misturava as coisas e a gente fazia e batia a massa 3 horas para ser servida mais ou menos umas 18, 19 horas da tarde. Então, assim, fermentava no estômago do cliente. Com o Patrick, eu fui aprendendo a ver a pizza como um alimento, como ele mesmo fala tanto,
E isso foi um divisor de águas para mim, porque eu simplesmente me apaixonei por todos os processos, sabe? A minha pizzaria é forno a lenha. É um desafio enorme hoje em dia a gente ter um forno a lenha, porque você precisa ter uma atenção maior, né? Sim. No começo, para mim também, foi um pouco complexa essa situação, até porque eu tinha que testar. Por mais que tem toda a teoria, o suporte de vocês sempre foi fantástico. Quem está querendo fechar, gente, de verdade, o Patrick, assim, é fora de série. Não é só eu que falo, eu acho que todos os alunos da minha turma do Profissão Pizzaiolo, todo mundo que eu indico fala isso mesmo. Não é só a venda de um curso, é a venda de uma vida para desenvolver se você quer viver de pizza ou até mesmo se você é armador, gosta de fazer pizza para sua família, ter um produto mais saudável, né? Então, assim, o Profissão Pizzaiolo, ele me abriu várias portas de percepção do produto. Então, hoje, eu conheço a grande maioria dos trigos italianos que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Então, assim, eu consigo desenvolver qualquer tipo de massa. Esses dias a gente teve um problema na pizzaria, que a gente calculou a quantidade de massas lá e eu tinha que bater uma massa para deixar ela fermentando, porque senão ia chegar no dia e eu não ia ter massa. A gente trabalha com o processo biga, que é um processo indireto, então é um pré-fermento que a gente faz, começa a preparação antes para depois finalizar e mais a questão da fermentação e maturação. Então, tudo isso, todos esses termos, quando o Patrick trouxe, eu falei, gente, eu não vou conseguir decorar. E eu fui justamente no processo mais difícil, que eu acho, para mim, que é um pouco mais complexo. Hoje em A dia... Big é mais complicadinha, assim. Mas sabe o que é engraçado, Patrick? Porque, assim, conforme eu fui desenvolvendo tanta questão da biga aqui na pizzaria, que hoje em dia eu tenho dificuldade de fazer um processo direto como eu precisei fazer esses dias. Eu tive que fazer um processo direto. E foi desafiador. Quando você acostuma com o processo, porque assim, eu sempre falo para os alunos que não é uma questão de dificuldade. O processo mais complexo, como a Biga, ele só é mais longo, né? E claro, você precisa ter um nível de conhecimento melhor. Mas depois que você pega o jeito, ele se torna fácil, depois que você pegou o fluxo, né? Exatamente. Tanto que os profissionais hoje que trabalham comigo e alguns outros que saíram, teve alguns que não tinham conhecimento de pizza e acabaram aprendendo comigo, principalmente o processo da biga, e depois que saíram da pizzaria, foram tentar se relocar em outro lugar, eles não adaptaram, porque eles não conseguiam desenvolver o produto. Porque, assim, uma coisa é você passar a receita, né? Claro. Outra coisa é você realmente entender. E é o que eu estava falando ontem, antes de ontem, né? Nesses 3 dias de evento, eu sempre gosto de tocar muito na questão do pizzaiolo autoral, que você tem que mergulhar de cabeça, né? Se você não mergulhar de cabeça e realmente não internalizar a vontade de compreender, de entender o máximo possível, né? E de experimentar, você acaba que fica um replicador. E a ideia não é essa. Você precisa se tornar realmente um profissional que conhece várias estradas, vários caminhos para desenvolver o produto. Diferente, às vezes, como você acabou de falar, tem colaboradores que não se dedicam, eles só estão ali para replicar e aí vai embora, de repente, e não consegue replicar, porque não é só... Né? É por isso que, na verdade, é tão importante o dono de uma pizzaria, como você, a dona de uma pizzaria, conhecer do processo. Porque você não fica na mão do colaborador. Eu sei que hoje você, né, é uma empresária que resolve várias outras coisas. Não sei se você está dentro da cozinha ainda hoje ou não, mas você precisa saber. Porque quando um funcionário te deixa na mão, você entra e resolve. E você sabe cobrar. Porque se você não sabe fazer, você não tem como cobrar, né? Então, por isso que é tão importante. Essa percepção, e é muito engraçado, porque como eu fazia, antes do Profissão Pizzaiolo, uma fermentação direta e muito rápida, quando eu comecei a desenvolver a massa da Maria Comprida, que praticamente foi quando eu fechei o curso do Profissão Pizzaiolo um pouquinho antes, e eu fui desenvolvendo o processo, né? O meu pai, que lá atrás
sempre me criticou em relação ao nome, falou que o nome era horrível, porque Maria Comprida é uma referência caiçara de uma canoa que nós temos aqui em Ubatuba, então eu queria alguma coisa também que remetesse à mulher, porque assim, eu sou uma mulher na pizzaria e nós somos tão poucas, entendeu? Então tem Verdade. algumas referências o nome para mim, eu queria manter o forno a lenha, e a primeira vez que ele experimentou minha pizza, ele falou que foi a pior pizza que ele comeu na vida. Teu pai me lembra um pouco o meu, viu? O meu também foi mais ou menos nesse nível. Ele acabou comigo e até hoje ele acaba comigo. Às vezes ele vai na pizzaria e ele fala pro pessoal que eles estão fazendo tudo errado, que não sabe por que eu fico inventando moda, que esse negócio de trabalhar. Olha, só rindo mesmo, né? Porque é Não, pai, a mas gente. Aí eu, olha, eu nem ligo. Antigamente eu ficava abalada, eu nem ligo mais. E aí ele fala assim: o forno a lenha ele não critica porque o forno a lenha vem da época dele. Mas talvez se eu colocasse um forniceiro, um forno a gás, ele ia criticar. Mas enfim, hoje em dia eu não ligo mais porque assim, eu penso que às vezes, muitas vezes as pessoas não têm a informação. E quando a gente não tem informação e conhecimento, a gente julga, a gente critica. Não é Claro, diferente com ele, não é diferente com outras pessoas. Talvez claro. você aí que está assistindo a live fala assim, eu estou na dúvida de fechar ou não, porque essas questões de percepção, mas eu vou ter que comprar um trigo italiano, um outro trigo importado, um trigo caro. Não, depende do produto que você quer desenvolver e conhecimento nunca é demais, porque assim, tem farinhas nacionais excelentes, Tá melhorando maravilhosas. muito o mercado, né? Inclusive, eu ia Sim, te perguntar, você continua trabalhando com farinha italiana ou você já está fazendo blends ou de repente já usando uma farinha nacional? eu uso nacional também. Porque o que acontece? Com essa questão da pandemia, a gente pegou o modelo Dark Kitchen. Então, dentro da Maria Comprida, minha marca principal é a Maria Comprida, é o Instagramável que a gente tem. Então, eu tenho mais duas marcas de pizzas dentro dela. Então, o que eu criei? A Maria Comprida é uma pizza, uma linha premium, que eu trabalho com o pelato italiano, eu trabalho com os insumos são totalmente selecionados, então meu palmito é um palmito Jussara. Então, assim, os ingredientes, o trigo, são mercadorias importadas e produtos nacionais tops de linha. A outra marca de pizzaria é uma pizzaria com uma característica de uma farinha nacional, apesar que eu faço biga com essa farinha nacional também, tá? É o mesmo processo, porém o trigo é diferente. E a outra marca, que é a terceira, é uma outra linha mais popular, que também eu uso a mesma massa da segunda marca, tá? Então, Caramba, assim, que a gente legal. está fazendo. Olha que exemplo interessante, né? Numa única cozinha você criou 3 pizzarias. Na verdade, a gente tem um outro modelo dentro da Maria Comprida que é de hambúrguer. Porque Caramba, que assim, legal. dentro assim, então assim, nosso espaço é pequeno e a gente foi adaptando. Então a gente trabalha também hoje com hambúrgueres defumados, né? Que tudo, eu até falo assim, as coisas elas não acontecem por acaso. Por quê? Quando eu fechei o curso, eu comecei a desenvolver o meu produto por conta do Profissão Pizzaiolo, daquele monte de informação bacana que foi chegando. Eu estudei muito, gente. Eu testei muito. Eu ficava, às vezes, de madrugada vendo os vídeos do Patrick das aulas, porque aí eu ia fazer no dia seguinte, já estava mais fresco na minha cabeça. Ou quando dava errado, eu voltava. Tinha aulas, nossa, as aulas de Big eu acho que eu assisti mais de 1000 vezes. Mas é a Eu dedicação, assisti eu falei muito nisso esses dias. muito, muito. Quantas vezes no grupo, às vezes fala, Patrick, tá queimando muito a minha pizza lá no forno, no fundo, o que eu faço? Mirella tem que varrer por conta da sêmula que usa do acúmulo. Fui lá, comprei uma vassourinha, que a gente usa até hoje a vassoura, então vai... Mirella, quando você for colocar a pizza dentro do forno, tem que varrer. Então, todas essas técnicas, a percepção de produto, tudo foi me passado através do Profissão Pizzaiolo. E chegar a desenvolver novas marcas, isso me permitiu por conta do Profissão Pizzaiolo, porque eu comecei a ter a técnica ali na minha mão, foi quando eu comecei a desenvolver, né, os produtos, e eu acabei fazendo uma biga com uma farinha 100% nacional. E assim, eu não tenho grandes aparelhos, eu não tenho fermentadora, porque eu sei que grandes pizzarias, assim,
muitas vezes fazem a biga. A minha massa, ela fica numa temperatura assim, controlada, que eu fiz em geladeira, e até hoje, mas eu não tenho uma fermentadora para poder fazer, então assim, dá para fazer. Lógico que se você tem alguns outros equipamentos, ele te facilita no Ajuda. auxílio. Mas a macieira é uma coisa que eu não abri mão. A Ah, a macieira macieira é importante, né? a macieira foi uma coisa que eu não abri mão. Aquele modelo de espiral, eu não comprei uma outra. Tinha várias marcas, tinham marcas caríssimas. Eu comprei um modelo nacional que ela funciona muito bem desde quando eu abri a pizzaria. Então, assim, tudo foi desenvolvendo por conta da percepção que eu tive com o curso, com o estudo que eu tive. Os hambúrgueres também só foi possível, apesar que são nichos diferentes, graças à profissão pizzaiolo, porque eu peguei a questão do artesanal para mim, da pizza como alimento. Então, eu sempre falei, eu quero ser... Hoje eu falo que eu sou a resistência. E deixa eu te perguntar uma coisa, os pães dos hambúrgueres, você mesmo que faz ou você compra? Não. A gente está comprando, Patrick, porque eu sou uma pessoa... Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho e eu sei que eu vou ter que ter uma dedicação enorme para eu conseguir desenvolver um pão que ele atenda ao tipo de hambúrguer que a gente tem. Ao tipo de... Porque, assim, a hamburgueria, ela leva o nome Maria Comprida, só que é Maria Comprida Burger. Então, a gente quis pegar, porque, assim, aqui na cidade, a gente já entrou, assim... Olha, essa pizzaria, ela usa insumos importados, é uma pizzaria que os produtos são de qualidades. Então, assim, para mim, no meu ver de negócio, eu implementando uma hamburgueria com o mesmo nome, eu conseguiria puxar esse público que preza por qualidade junto. Sim. Então, assim, eu pretendo ainda desenvolver os pães. Até o meu marido, ele fica, ai, amor, ia ser tão legal. A gente já desenvolveu o nosso próprio bacon, né? Que, inclusive, eu estou Que devendo legal. bacon para você. A próxima vez que quando eu vier para São Paulo, eu Tranquilo. vou trazer os bacons e os hambúrgueres para vocês experimentarem, porque a gente comprou um defumador. Então, assim, tudo foi consequência do Profissão Pizzaiolo, porque hoje a gente preza por um produto totalmente artesanal, que é um processo totalmente artesanal. A gente mantém o forno a lenha. Muitas pessoas, às vezes, por conta de cidade, por conta da demanda também, porque o forno a lenha ele tem uma demanda diferente, ele tem uma dedicação. É mais. É que nem. O forno a lenha é que nem você ter um Fusquinha, né? Ele vai dar Sim, trabalho, não tem vai jeito. dar trabalho. Às vezes a pizza acontece N situações ali que você tem que pensar muito rápido da maneira que você tem que resolver. Então, assim, ele é um pouco mais complexo, porque, assim, como a massa você precisa ter um desenvolvimento, o profissional que vai estar perante o forno precisa também. Você passar essa percepção é difícil, porque é mais fácil para alguém que nunca teve a noção do que quando alguém já conhece. Ah, sim, quando já tem vícios é mais difícil, né? É mais difícil. Então, assim, eu falo que foi um leque de coisas que agregou isso até mesmo na minha vida pessoal. Eu até falo que eu estava A tendo minha que ideia, ficar... como você estava falando antes, desculpa te interromper, a minha ideia é exatamente tentar ensinar algo mais amplo, né? Não só fazer pizza, que nem quando eu estava fazendo o evento esses dias, assim, eu procuro, quando eu vou mostrar a minha percepção para o aluno, realmente entender que tudo está conectado. Então, que nem você falou, muda a percepção, não é só fazer pizza. Se você consegue mudar a tua percepção, você consegue realmente assimilar uma amplitude criativa que te leva para outros caminhos, como a tua história, né? Óbvio que não foi só o Profissão Pizzaiolo, é a tua dedicação, é a tua visão de mundo também que te facilita, mas a ideia, quando eu acompanho o aluno, é exatamente essa, de poder ampliar as possibilidades. Sim, e nisso tudo, quando eu reformei a pizzaria, né, para montar o negócio, adquiri o curso, estava estudando, e a minha pizza ainda não tinha chegado da maneira que eu gostaria por conta do meu forno. Eu quebrei
3 fornos. Esse é o terceiro, quarto forno. Eu nem sei mais quantos fornos eu quebrei. Eu quebrei. Porque o forno estava errado. Foi feio. Bom, o primeiro cara que fez o forno, ele me passou a perna. Eu paguei o forno à vista. Ele não. Nossa, gente. Eu sentava e chorava, sabe? E foi terrível. O segundo, ele que me quebrou o galho. O terceiro, eu tive. Oi, Patrick, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá meio cortadinho, mas tô te ouvindo. Agora parou. Não sei se você tá me ouvindo, agora deu uma travadinha. Vamos esperar um pouquinho a Mirella voltar, pessoal. Acho que deu uma travada aqui no. Tá voltando. Opa, Oi? tá me ouvindo agora? Tô. Tá travando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. Tá bom, então. Então, assim, o primeiro me passou a perna porque eu paguei o forno à vista. Aí começou Nossa. a me dar retorno. No General do Coração, parecia que era uma balada com aquelas fumaças. Nossa. Esfumaçou tudo, a pintura estragou, porque uma parte era branquinha. Nossa, foi um transtorno. Aí, Nossa. aí esse cara, ele foi lá para arrumar e ele sumiu, desapareceu para encurtar a história. O segundo foi para me quebrar o galho para resolver a questão do retorno da fumaça. Resolveu a questão do retorno, mas eu não tinha ainda o forno com uma alta temperatura. E aí, nisso, eu fui fazer um outro curso que eu conheci uma outra pessoa, um outro profissional de pizza, que ele perguntou se eu tinha fotos do meu forno, eu mostrei para ele, ele falou que eu ia ter que quebrar uma terceira vez o forno e refazer tudo de novo, porque eu nunca ia Quem conseguir foi? O fazer. Wilson? O Wilson? Não, foi o Márcio Santos, na época Ah, era Embramex, o tá. pessoal, lá foi o Legal, Márcio legal. Santos. E aí ele me indicou uma pessoa, ele falou, Mirella, eu falei assim, nossa, mas eu já quebrei, já tinha vendido um carro, já estava, mal abri o negócio, já estava quebrando. Eu vendi meu carro, porque aí fiquei nisso, eu fiquei parada. Ó, para vocês entenderem, eu montei a minha pizzaria em abril. O terceiro forno ele foi feito no dia 10 de dezembro. Então eu tive todo esse ano prejuízo, pagando aluguel, enfim, um transtorno total. E aqui em Nossa. Ubatuba, alta temporada é as férias, né? De janeiro é nossa alta demanda. Então eu falei para meu Nossa. marido, eu falei, e se não der certo, eu vou sentar e vou chorar. Eu falei assim, meu Deus, contratei esse profissional, ele veio, ele fez o forno, eu chorava de desespero, eu não dormia, porque eu falei, gente, se esse forno der errado, eu não tenho plano B. Eu vou ter que fechar minha pizzaria, porque eu vou estar a 15 dias do verão, da minha maior temporada, isso em 2019, na minha maior temporada, e eu vou ter que fechar, e eu nem consegui funcionar. Pois bem, ele fez o forno deu certo. Que Eu glória. chorava o dia que eu joguei a pizza, o dia que eu joguei a biga, e aquelas bordas deram aquele salto, eu Finalmente. sentei. Eu sentei e chorei. Aí meu marido olhava, por que você está chorando? Eu falei assim, porque foi muito tempo estudando, foi muita dedicação para eu estar chegando nesse produto e eu consegui. Aí ele falou, a gente queimou um carro, a gente vendeu o carro. Faz parte. Mas eu gosto, eu até estou feliz que você está contando tudo isso, porque eu falei muito, principalmente no dia de ontem, da questão da perseverança, da persistência e de ter um propósito maior. Porque você poderia ter desistido, você poderia ter falado, ah, chega, já me deu, né, já encheu as paciências, já para, não vou mais. E olha quanta coisa você teve que passar para conseguir ter êxito, né? Então, é isso que eu falo, não adianta querer resolver as coisas em uma semana. Você tá no quarto ano agora, né? E agora você está tendo sucesso. Então, Sim. assim, as pessoas têm que ter paciência, têm que ter dedicação. Por isso que eu gosto de ouvir a história de vocês, para inspirar mesmo quem está começando agora, mas para as pessoas terem noção que, assim, não é tudo rosa e flores, vai ter alguns Não. espinhos no meio do caminho. Tem jeito. Exatamente, vários. Eu lembro que às vezes no comecinho eu fazia uma receita de 5 quilos de biga e às vezes ficava assim 15 dias para poder sair aquela massa. Nossa. Às vezes eu fazia assim reempasso, ia pegando aos pouquinhos, aí eu fui diminuindo, né? Eu cheguei fazendo a pizzaria no comecinho, 2, 3 quilos. Comprava mussarela muitas vezes, metade de uma peça
porque eu tinha medo de pegar e estragar. Então, assim, no começo, às vezes, assim, são maneiras diferentes que às vezes você começa um negócio. Quando você começa com aquela vontade e você não tem um grande investimento, porque assim, na verdade, a gente chegou também nesse ponto porque a gente optou por uma pessoa que fez o forno errado. Nós estávamos com um produto que eu não tinha entendido ainda que maneira, que eu achava que na minha cabeça, depois, quando eu escutei o professor Pizzaiolo, quando você falava, batia muito na tecla do forno, eu falava assim, não, vamos que vai dar para desenvolver. Dá para fazer? Dá, mas não fica o resultado que eu queria. Limita, né? Limita. Porque é mais trabalhoso, você tem que jogar mais lenha, você tem que aquecer, dá. E aí ele manter ainda. Esses dias eu falei pro meu marido, eu não estou no meu forno ideal. Eu tenho um outro modelo de. Oi, Mirela. Travou de novo, mas vai voltar voltando, tá voltando. Travou? Tá voltando? Agora voltou, voltou. Voltou? Então, a gente tá querendo expandir, então assim, eu vou a pequenos passos, mas graças a Deus as coisas estão fluindo. Mas faz parte, né, Mirela? Esses percalços te ensinam a crescer, não tem jeito, faz parte. Agora você vai fazer investimentos melhores porque você já está mais preparada para isso. Sim. É isso, né? Não tem jeito. Tem questão de precificação, aí a gente começa a entrar mais a fundo, que eu não entendia de precificação. Porque assim, eu montei a pizzaria em 2019, em março de 2020 veio o lockdown. Aí, ó, o desespero. Eu já tinha vendido um carro, eu ia vender, Meu o outro Deus. ia ficar a pé. Aí eu virei para meus funcionários e falei assim, gente, eu não sei o que vai ser. Na época eu estava com 2 funcionários que eles eram de Minas, né? Eles falaram assim, Mirela, será que a gente vai perder o emprego? Porque senão eu vou ter que voltar para a roça, porque lá pelo menos bem assim, eu não vou passar fome, porque aqui se você fechar, a gente não vai ter trabalho, porque vai estar tudo fechado, a gente vai fazer como? Eu falei assim, gente, vamos rezar para que isso não aconteça. Graças a Deus, o segmento de delivery, takeaway, né, na pandemia, foi o que explodiu. Só que eu estava precificada errada, porque eu não tinha noção de precificação. Por mais que eu, um pouquinho anterior, eu estava fazendo alguns cursos do Sebrae de capacitação, de precificação, então eu não entendia. A gente vendeu muito, mas precificado errado, porque eu trabalhava com trigo importado, molho importado, já estava trabalhando com uma mussarela de alta qualidade. Então, assim, eu estava vendendo muito, mas com preço das pizzarias tradicionais, assim. Por mais que quem saía na vantagem era o meu cliente, porque ele estava consumindo um produto muito bom, né? Com um preço muito acessível. Que, de certa forma, foi bom e foi ruim, porque acabou difundindo mais a marca, mas isso me levou a simplesmente eu fechar, estar no vermelho. Então, aí eu tive que correr, tive que ir em busca de conhecimento em relação a essa área. Beleza, fui lá, desenvolvi, aí a gente porcionou, era tudo pesadinho, só tinha um item que eu não pesava e quase me quebrou pela segunda vez. Caramba, qual que era? Que era mussarela. A mussarela é muito cara, né? E ela é a base de quase toda a pizza, né? Sim, a minha pizza é de 35 centímetros. Então, a minha pizza de mussarela, a pessoa que estava na produção, teve um dia que a gente pesou, ele estava colocando 500 gramas de mussarela. Nossa Senhora! E aí eu falei, Hoje é 50, 60 reais o quilo. Dinheiro. Exato. Aí eu peguei e falei, gente, mas não tá sobrando dinheiro, o que tá acontecendo? Tá tudo pesado, meu marido, Mirella, tem coisa estranha. Aí a gente foi ver taxa de cartão, de maquininha, aí começa a buscar. Aí eu contratei, na época, um consultor, porque a gente estava vendendo muito, eu contratei um consultor para poder vir na pizzaria e fazer um levantamento de tudo que estava acontecendo, né? E aí ele falou para mim, ele identificou, mira lá, mussarela, você tem que pesar, porque olha isso aqui. Então, assim, foi toda uma construção. Por isso que eu falo que o Profissão Pizzaiolo, ele me mudou muito, porque assim, eu desenvolvi um produto, já tinha um produto de excelência. Ok, o forno deu certo, porque depois de ter quebrado 3, 4 fornos, tinha que dar certo mesmo. Pois é. E aí você fica tanto naquela questão técnica que foi para precificação. Então, mas é por isso que é importante, eu falei isso ontem, inclusive,
A gente precisa estudar e de várias áreas. Por exemplo, a gente tem o querido Rodrigo Scartesino, não sei se conhece o trabalho dele, que Sim, conheço, fala, eu sigo ele. então, Maravilhoso. que fala sobre a precificação. Assim, eu tenho consciência de que não adianta você fazer um bom produto se você não souber precificar. Porque se você fizer um bom produto, mas não souber vender ele no valor adequado, você vai quebrar, você vai ter problemas. Só que às vezes faz parte, quando você começa com pouco investimento, faz parte passar por isso que você passou. Porque às vezes você não tem condição de fazer tudo que é curso que tem adiante, ou você não tem condição de já comprar um forno adequado, né? Quando você tem condição, ok, vai direto no bom. Mas se você não tem condição, você começa a acomodar e vai se preparando, né? O melhor é se preparar antes, mas às vezes a necessidade faz com que você atropele alguns processos e depois você vai resolvendo, como foi o teu caso, né? Eu fui me desenvolvendo, tendo a resiliência no processo, né? Porque quando você faz um plano de negócio, como todo mundo orienta, é muito bacana, mas se você for fazer um plano de negócio, você até desanima. Porque é muito detalhe. Eu vou falar para você, menina, que quando todos os negócios que eu tive e tal, teve um ou outro que tinha plano de negócio, quando eu tive sócio e tal, só que realmente é o que você falou, às vezes é tanto detalhe que você fala, nossa, eu vou desistir, eu não quero saber. Então, às vezes, eu prefiro ir na garra e na coragem, óbvio, tem que se preparar. Mas um pouco você tem que contar com a sorte e com a tua potência, né? Com a tua vontade, porque senão você realmente desanima. É muito detalhe, né? Sim, porque, olha, gente, é tão interessante, porque, assim, no primeiro ano da pizzaria, o que eu sempre tive ideia, eu sempre falava assim, bom, meu marketing ele tem que ser muito bom. Eu tenho que chegar ao meu público porque eu sou um delivery. Então, assim, eu sou uma porta, a nossa frente, assim, não tem muita comunicação, tem uma placa na lateral, você passa, você vê que é uma pizzaria, mas é uma pizzaria pequenininha. Então, assim, eu tô do lado de grandes restaurantes, de grandes, assim, lugares maravilhosos, e a gente é super simples. Então, eu falei assim, eu tenho que chegar nesse público. Então, desde o primeiro ano da pizzaria, mesmo quando eu tive todos esses desafios, eu tinha essa coisa de fotografar as pizzas, de colocar nas mídias sociais, né? Só que assim, também não entendia nada dessa questão de mídia. Eu contratei uma empresa e aí não deu certo, eu contratei a segunda, que são de amigos, e aí foi quando a coisa começou a funcionar em relação ao marketing. Só que aí, o que aconteceu? A gente fazia anúncios, né? Que são esses tráfegos pagos que aparece na bio esse tempo todo, e eles faziam também. E às vezes assim eu via que o resultado não era aquele que eu gostaria, porque eu não entendia como que era o funcionamento, porque assim, quando você fala com uma pessoa de determinada área, que ela tem um conhecimento, ela usa termos que muitas vezes você não sabe. E eu me sentia frustrada por não entender aquilo. Eu falei, gente, eles estão falando do meu negócio, eles estão falando um monte de coisa, e eu não estou entendendo nada. Eu estou vendo dinheiro sair do caixa, e eu não sei para onde esse dinheiro está direcionado. Não satisfeita, né, da Mirella, fui lá e procurei um curso de tráfego pago, né, que específico para minha área. E hoje as mídias sociais da Maria Cumprida, quem cuida é uma agência, e toda a parte de anúncio sou eu que faço. Caramba, eu comecei a que entender. legal. Então, assim, eu impulsiono, eu separo o dinheiro para colocar nas campanhas, eu vejo a melhor foto, a criação dos textos, né? Sou eu que faço. Então, assim, eu vou replicando, eu vou fazendo a mensuração. Por quê? Porque aí eu já tenho um produto muito bom. Eu tenho uma mídia social que chama atenção. Então, como que eu vou chegar até esse meu cliente que ele está em casa lá com fome? Muitas vezes ele entra no iFood, vê lá a nota, mas ele não tem muita percepção do que é, o que conceito, que é o brand que todo mundo hoje bate tanto na tecla do que é, né? E aí eu fui começar a entender, a estudar isso, eu vi que isso fazia sentido para o meu negócio também. E eu comecei a me desenvolver como gestora de tráfego. Então, assim, para o meu negócio. Que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta bem simplista, até para, de repente, trazer uma visão para quem está começando, porque tudo isso que a gente está falando, você foi aprendendo com o tempo, né, e se dedicando, e é muito importante. Mas o quanto você acha que um produto bem feito, influenciou no marketing boca a boca, que é um marketing mais antigo, né?
O quanto você acha que isso te manteve no mercado, ter um produto de qualidade? 100%. Porque não adianta você fazer um produto ruim porque ele não permanece no mercado. Porque aí vem o que faz bem feito, né? O que faz com aquela dedicação que você poderia estar fazendo e ele acaba pegando aquele público. Então, assim, muitas vezes não é pelo valor do produto, é pela percepção do produto que o cliente tem. Qual que é o benefício hoje? Você come uma pizza na Maria Comprida, a digestão é muito mais rápida. As nossas massas, elas ficam no mínimo 48 horas fermentando. Então, assim, não é um processo simples de fazer. A gente passa isso para o cliente. Então, assim, muitas vezes o cliente não tem essa percepção, sabe? E a gente comunica isso de uma forma que ele entenda que realmente aquele produto tem um benefício. Não é porque é uma pizza, porque acaba, é estereótipo de fast food, que a pizza vai engordar isso e aquilo. Entendeu? Lógico, se você comer pizzas todos os dias, você vai engordar, mas eu acho que, Normal. né? Mas assim, um Normal, produto bom, eles normal. percebem, tá? Eles percebem, nossa, mas que massa leve, nossa, que borda crocante, nossa, é boa, né, para comer com a gente, parece um pãozinho, nossa, olha esse aroma dessa massa. Então, assim, eles têm a percepção. No delivery a gente perde um pouco. Essa é uma das Faz coisas que eu parte, mas qualquer comida no delivery perde, né? mas o cliente sempre espera o melhor, né? Daquele produto que ele está comprando, principalmente quando é um produto, é uma pizza mais cara, porque assim, eu moro numa cidade que tem 110 mil habitantes, é uma estância turística, então lá é muito sazonal. E a gente acaba trabalhando com um público que chega muitas vezes e não consome, porque eles não entendem, não têm o conhecimento daquele produto, ou simplesmente também porque não tem como pagar o valor da pizza, porque não é uma pizza barata, eu sei disso, mas não tem como eu vender uma pizza barata, no caso da Maria Cumpridas, com os produtos que nós utilizamos. Já tem outras marcas Mas também lá dentro. eu adorei a tua possibilidade. Você tem 3 negócios num só, então você Sim, atende a todos os públicos, é uma ótima ideia. sim. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Quantas pizzas hoje são autorais? Ou seja, claro que a 4 queijos, a calabresa, a mussarela, a franca tupiri você tem que ter, porque bem ou mal é praxe. Mas quantas pizzas hoje você tem de autorais, assim, que é só na Maria Comprida que tem? Quanto toma do teu cardápio isso? Olha, Patrick, eu não tenho muitas opções porque eu vou falar que o nosso público, pelo menos aqui, ele é muito receoso com produtos novos, assim, que a gente desenvolve, tá? Eu gostaria até de desenvolver mais, mas dependendo do produto, se não sai, a gente acaba perecendo, acaba perdendo. Então, muitas vezes, hoje, eu estou pensando de colocar mais. Mas hoje no meu cardápio eu tenho, acho que umas 3, 4 pizzas só na Maria Comprida. Inclusive, tem uma que eu fiz o lançamento dela, que é uma pizza de mussarela, com base de mussarela, né? E ela leva palmito jussara. Então, é um solete de palmito inteiro. Só a gente tem essa pizza em Ubatuba. Mas eu já comecei a perceber em alguns Instagrams que o pessoal começou a copiar a maneira do corte do Ah, palmito, normal, a normal. disposição, assim, mas eu acho isso muito válido. Significa que as pessoas, o outro Tá concorrente, te enxergando, competidor, é. exatamente, é uma questão de admiração, porque tem muita gente que fica chateado, poxa, o cara Não, pegou uma ideia, meu, ninguém tá pegando a sua ideia, é assim, ele gostou, ele tá te exato. admirando Ele pelo está seu se trabalho que você inspirando em tá fazendo. você. Exatamente, então assim, isso é muito gratificante, porque assim, por mais que muitas vezes esse dono de negócio, ele não chega até mim, mas eu vejo, porque começa a aparecer, e eu sei que hoje, como a gente anuncia muito no Facebook e no Instagram, eu sei que, porque eu tenho o direcionamento disso, né? O Meta, ele dá essas métricas para mim de quantas pessoas a gente está alcançando. No mês passado, a gente alcançou, eu acho que foi 50 mil pessoas. Que legal. Então, assim, por mais que essas 50 mil pessoas, grande parte delas não compraram porque senão eu estava milionário, Já pensou? nossa, não daria conta dessa demanda, entendeu? Mas muitas vezes as pessoas estão sendo impactadas ali, elas estão vendo hoje mesmo.
Eu tô vendo E, a própria publicidade da minha empresa, entendeu? Tá aparecendo para mim. e é uma construção, né? Outra coisa, que nem você estava falando da questão de um concorrente te copiar. Quanto mais o concorrente, entre aspas, te copiar ou fizer algo no mesmo nível, melhor fica para você, porque o mercado amplia. Quanto mais gente fazendo produto de qualidade, mais o mercado aceita esse produto de qualidade. Então, é muito importante você ter a mente aberta para entender que é normal essa questão da cópia, né, ou da inspiração no produto, e de você não desistir de se divulgar e de estar melhorando cada vez mais, né? E Sim, uma outra porque pergunta, nas tuas pizzas tradicionais, você chega a dar um toque, por exemplo, numa frango com requeijão, você dá um toque teu, assim, algum tempero, algum preparo, algo mais dedicado? então, porque assim, no caso de temperos específicos, assim, o nosso frango é desfiado e temperado. Nós não Aham. usamos muito tempero, usamos alho, sal e salsinha. Porque, um não gosta de cebola, um não gosta de não sei o quê. Aí tem muitos alérgicos. A gente tem alérgicos, assim, às vezes acontece de chegar pessoas que têm alergia de manjericão, então, assim, eu não coloco manjericão no meu molho, Isso eu porque também tem parei de alérgicos a fazer. manjericão. Sim, eu já parei de Orégano, fazer isso. tem cliente que é alérgico a orégano e só come pizza lá porque a gente tem mau cuidado. Quando entra lá alérgico a orégano, nossa, a gente para assim, a gente levanta as mãos, espera aí, cadê o orégano? Tira o orégano, já coloca embaixo do armário. Cadê a espátula de pizza? Vamos trocar a espátula de pizza. Olha, varre aqui para ver se não... Então, assim, eu acabo não colocando. Eu gostaria de incrementar para o meu paladar. Só que aí, se eu faço uma coisa, quando sai da rotina da pizzaria, a tendência de dar errado é muito grande, porque tá tão no automático da gente fazer as coisas. Então, assim, não tem como eu incrementar muito, por mais que eu gostaria de fazer isso. Então, às vezes, a gente acaba ficando no básico. Até mesmo porque, no Profissão Pizzaiolo, a minha ideia era montar uma pizzaria depois com um conceito total napolitano, 100% napolitana. Bem mesmo como faz na Itália, de tamanho, tudo. Quando eu comecei a entrar, eu vi que isso não ia, aqui na minha cidade, isso não ia dar Mas certo. porque a cidade é relativamente pequena, apesar de ter 110 mil habitantes, não é muito, Sim, então é uma questão de construção. Eu tenho certeza que no futuro você vai conseguir se expressar mais, até porque a marca vai ficando cada vez mais consolidada no mercado. Mas é normal que no começo, às vezes, você tenha que abrir mão sim, de algumas ideias e, de repente, ter o básico bem feito e, aos poucos, ir ampliando. Como, por exemplo, quando eu comecei a dar curso no Brasil, em São Paulo, mas no Brasil inteiro, eu fazia o básico, né? A pizza clássica, a pizza clássica. Agora, aos poucos, eu estou começando a divulgar uma questão mais criativa, de formatos. E é normal que, por exemplo, quando eu posto um vídeo de uma pizza clássica marguerita, dá, sei lá, 40, 50 mil visualizações. E aí você posta um vídeo de uma pizza quadrada com creme de abóbora, dá 2.000 visualizações. É normal, porque essa é a questão de você ter a coragem de abrir no mercado aos poucos. Mas é claro que o básico é o que te leva adiante todos os dias, né? Faz parte, até porque as pessoas estão mais acostumadas, né? a gente desenvolveu um salmão defumado, né? Porque nós temos o defumador, então pra gente ficou mais fácil, a gente consegue defumar qualquer coisa, abobrinha, tudo, e o sabor é maravilhoso. Que legal, adoro E defumado. aí eu coloquei o salmão, a gente comprou o salmão, colocamos. Sabe quantas pizzas eu vendi? Nenhuma, não saiu. Mas o importante é não desistir, né? Exatamente. Ainda falei pro meu marido, eu falei, não, a gente comeu todo o salmão. Nossa, foi tão difícil fazer isso. Não saiu nenhuma, Pois é. com limão siciliano e tal. E aí, uns tempos atrás, agora o cliente, vocês têm salmão defumado? Meu marido tá de brincadeira, né? Eu falei assim, bom, olha, já tá começando a ter a procura. Então, assim, O vamos ver mais mercado pra vai frente. mudando. Tem que ter Uhum. paciência, Mirela. Quando eu comecei a dar cursos aqui em São Paulo, na verdade, antes de dar cursos, que eu comecei a ter experiências com pizzarias e abrir pizzaria em sociedade e tal, eu também não tinha aceitação. Agora, eu vou te dizer que tem pizzaria napolitana para tudo quanto é lado aqui em São Paulo. Então, é uma Sim, questão eu vejo de muito. ter... É uma questão de ter perseverança e paciência
de acompanhar o mercado crescendo e ir se colocando, né? É aquilo que eu falo. Por isso que é importante você internalizar realmente o conceito e o propósito para ter paciência de se dedicar para esperar o mercado crescer e se dedicando de forma criativa. Mas é normal que no começo você tem que ficar mais no básico, bem feito, para o cliente poder voltar, porque também não adianta fazer de qualquer jeito, né? Ficar no básico bem feito, e aí aos poucos você vai, como você acabou de falar, já tem cliente pedindo salmão, daqui a pouco você volta, a questão é não desistir, né? E daqui a pouco você volta com essa pizza de salmão, você vai ver que já vai vender mais. Assim como, por exemplo, pizzas integrais ou pizzas com grãos, óbvio que vai vender menos do que uma pizza feita com farinha branca, né? E aos poucos, mas é uma questão de perseverança, né? De você continuar perseverando para que realmente o mercado comece a aceitar, ok? É bem isso mesmo, Patrick. Tem que ter paciência, não tem jeito, né? Não Não tem tem jeito. jeito, é uma construção, é isso que você falou, é uma construção, é dar passos, é que às vezes a gente monta um negócio, a gente idealiza na nossa cabeça, como eu fiz há 4 anos atrás, a gente idealiza, lógico que eu quero, já pensei várias vezes em desistir, por mais que eu amo o que eu faço, tem dia que eu tô cansada, eu tenho uma filha, então assim, a Valentina hoje tem 11 anos, eu deixo muitas vezes, já deixei minha filha várias e várias vezes doente em casa, sabe, para ir poder trabalhar, para poder estar ali se dedicando. Às vezes eu deixei de muitas vezes ir para a praia, sair com amigos, viagem para me dedicar àquele negócio, porque assim, eu acredito que no meu negócio que isso vai dar certo, sabe? De persistir, de não desistir, porque não é fácil, sabe? Não é fácil. Muitas vezes, às vezes as pessoas criticam, mas hoje em dia a crítica para mim também é uma coisa assim, Faz nem todo parte, mundo vai qualquer gostar do seu profissão, né? produto. Uhum. Tem clientes Qualquer nossos profissão. tem clientes nossos que pedem pizza sem borda. Poxa, maior trabalho para fazer aquela borda maravilhosa, fermentação. A gente, Patrick, o negócio é tão louco que a biga é muito engraçada, porque assim, a gente abre a pizza com as mãos, né? Então, o cliente fala assim: eu não quero borda. A gente tem um cortador de pizza, a gente corta, abre, corta toda a borda em volta e fica aquela coisa fina. Quando a gente coloca a Ela sobe. maravilhosa dentro do forno, não! Às vezes a Não. borda sobe, fica aquela borda por conta da fermentação, tá É tão. claro, E é o às processo, né? O vezes processo é acontece. feito para subir borda. Então, aí tá na temperatura, porque não tem como você abaixar. Eu não vou falar assim, o forno, a lenha, agora vai uma pizza sem borda. Então você Não. abaixa aí o seu lastro. E muitas vezes ela sobe. Tem algumas vezes que a gente aperta, eu pego o garfo agora, sabe? Igual você faz com pastel. Eu tô fazendo isso para não subir. Eu pego ela todinha assim e falo até para a menina que trabalha comigo, eu falo, você vai pegar o garfo e vai fazer assim para ela não subir. Aí, às vezes, a gente faz. Mirela, deu uma subidinha, deixa eu ver. Ah, não, mas subiu menos do que se a gente não tivesse feito. Mas o cliente quer assim. É o cliente que paga a minha conta no final do mês, que paga salário do pessoal. Então, se ele pediu, a gente faz, por mais que eu não gosto de Não, fazer. dentro do possível, eu acho que é importante você atender o cliente. Tem pedidos que não tem como fazer, né? Mas Não, tem pedido esses dias. Teve uma vez que eu fui fazer a besteira, o cliente queria uma pizza com borda de chocolate. E eu sou aquela pessoa que eu não gosto de fazer borda nossa, isso. recheada. Eu também não. E aí, ainda mais numa pizza salgada, né? Exato. Aí eu falei assim, não, vou fazer para ver. Para mim, aquilo ficou uma porcaria, mas o cliente pediu, eu fiz. Aí, esses tempos atrás, entrou um outro pedido assim. Eu falei, olha, não vou fazer. Não. Não, esse negócio não, Não. porque Se vai começar a virar, abrir não. demais a mão, se começar a abrir demais a possibilidade, daqui a pouco os clientes estão pedindo para você fazer feijoada no domingo para entregar para ele. Eu não sei nem por que que eu fui fazer isso. Eu falei assim, olha, eu não sei por quê. Eu acho que foi para me desafiar para ver se eu ia conseguir fazer, sabe? Porque eu tenho muito disso, da questão do desafio ali de fazer. Eu falei assim, desafiei, eu consegui, mas eu não gostei do resultado. Eu falei, não. Aí meu marido fica assim, você coloca só coisa que você gosta de comer. Eu falei, ele falou assim, você tem que ter um olhar melhor para o seu cliente. Eu falei, mas eu tenho. No nosso cardápio tem 4 queijos, tem a frango, tem calabresa, tem portuguesa, tem escarola, tem brócolis. Só que eu tento hoje fazer o seguinte: bom, já que eu não consigo fazer uma coisa mais autoral, o que que eu faço? Então, nosso bacon, a gente defuma,
tem toda a questão da cura, né? Então, assim, o bacon, a gente vende bastante pizzas com bacon, né? Então, a gente consegue desenvolver, por exemplo, tem algumas pizzas com alho, que eu uso alho negro, que é uma coisa mais diferente, e ele dá um sabor, um cheiro maravilhoso. Então, quando eu consigo achar e comprar, né? Porque a gente está em Ubatuba, é tudo mais complexo para as coisas chegarem até a gente, né? Então, assim, eu coloco. Então, tem alguns ingredientes que eu vou colocando aos pouquinhos. E aí eu vou vendo aquilo que você falou. Se o cliente gostou, a gente vai mantendo. Se não, a gente tira e vamos numa construção de produto junto com ele. Paciência, perseverança, não tem jeito, né? Isso é em qualquer ramo, no meu caso também, que dou cursos, tem vezes que às vezes eu tenho que explicar, por exemplo, para um aluno como é que vai fazer uma pizza para não subir borda, como é que, às vezes o aluno me pergunta, eu quero colocar manteiga na minha massa, como é que faz? Ou seja, é normal a gente ter um pouco de flexibilidade, né? Não tem jeito. Faz parte. Faz parte. Pois é. Mirela, a gente já está com quase 1 hora de live aqui, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Eu quero te agradecer por toda a tua dedicação, sabe, pelo teu relato aí das dificuldades. Isso é muito importante também para as pessoas que estão começando agora compreenderem que, assim, faz parte ter dificuldades, mas é importante que você realmente tenha vontade de fazer e supere essas dificuldades e tenha a mente aberta, né? Eu falei muito sobre isso ontem, de ter a mente aberta, porque senão você não consegue ir adiante. Se você se fechar demais, você não consegue dar continuidade ao teu negócio. E eu estou muito feliz, assim, de você ter tido essa criatividade de fazer outras marcas, a hamburgueria, para que você consiga realmente engrossar o caldo, como se diz, né? Fazer o negócio crescer. Então, parabéns. Em breve eu vou te visitar. Muito obrigado aí por ter compartilhado a tua história conosco, com quem está assistindo a gente, viu? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer e eu espero aí ter contribuído um pouquinho com o pessoal que está na dúvida ou que queiram entrar nessa área de pizza. Eu acho assim, um caminho sem volta. Tá? Uma vez, é aquilo que eu falo, né? Uma vez que você comeu algo bom, é difícil voltar atrás. Não tem jeito. Exatamente isso. Dificilmente você vai voltar atrás, né? Estamos à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Muito obrigado, viu, Mirela? Obrigado mesmo. Valeu. E em breve a gente te avisa aí para chegar até você aí. Para a gente te visitar. Eu vou ficar aguardando. Vou ficar aguardando. Vai ser um prazer. Tá bom, maravilha. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Gratidão, Valeu. gente. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, eu vou abrir uns 5 minutinhos para pergunta aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade aqui, eu vou ver se eu leio aqui embaixo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o Profissão Pizzaiolo também, lembrando que é só hoje e amanhã que a gente vai deixar abertas as inscrições, tá? Tem aqui um relato ao Felipe Mahmoud também, eu vivia essa resistência, faz parte, pessoal. Essa história, né, que a Mirela contou, é normal que a gente tenha que abrir algumas exceções, só que assim, o limite é você quem coloca, como por exemplo, a história da borda de chocolate numa pizza de 4 queijos, por exemplo. Eu não faço jamais. Mas é uma questão de se abrir para a possibilidade, de repente, se você acha que deve fazer. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele faz a borda doce na pizza salgada. E ele fala, Patrick, eu faço porque eu gosto de agradar o cliente, está tudo certo. É uma questão realmente de posicionamento e de comunicação. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui se alguém tiver alguma pergunta. Vou aqui para o final para ver se alguém tiver alguma pergunta sobre o Profissão Pizzaiolo. Teve vários comentários aqui, Mirela, dizendo, teve a Luca Janaína falou, eu conheço a tua pizza, uma maravilhosa, deliciosa. O pessoal te mandando um abraço aqui. A Raquel Vieira dizendo, Mirela, parabéns, isso nos inspira muito. É legal a gente compartilhar as histórias, porque assim, tá todo mundo, né, querendo empreender e expressar a própria criatividade, mas é óbvio que no mundo normal, na realidade, nem sempre a gente consegue expressar tudo. Eu tenho muita coisa que eu gostaria de falar ou de fazer, que eu tenho que me moderar às vezes, porque às vezes não é o momento, às vezes o mercado não está preparado para ouvir
o que eu tenho a dizer ou o que eu quero ensinar. Por mim, eu só faria pizza integral e com farinhas antigas ou de trigos ancestrais e assim por diante, mas ainda não tem mercado para isso e a gente entende, né? Então é isso. Pelo que eu vi, parece que não tem nenhuma pergunta, então acho que eu vou encerrando. Qualquer dúvida, tem? Na comunidade que vão tirar dúvidas diretamente com você. A Mari me passou uma pergunta aqui, se na comunidade tem como tirar dúvida diretamente comigo. Sim, eu estou na comunidade, pode me marcar, quando você estiver ali, você vai marcar @profissão pizzaiolo, vai tirar a dúvida comigo. Mas é claro que eu não passo o dia inteiro com o celular na mão, porque eu faço outras coisas durante o dia, então vai ter horários durante o dia que eu vou entrar e vou responder, e às vezes pode ser que eu vou responder no dia seguinte. Então, eu estou lá, eu respondo as perguntas, é importante que me marque, e eu vou responder assim que possível, mas eu estou sempre lá, todo dia eu entro, dou uma olhada, vejo se tem alguma pergunta. O Tarcísio, que é o meu auxiliar aqui também, está todo dia lá comigo, ele está dia a dia comigo, às vezes ele vê a pergunta, fala, perguntaram assim, 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 o que eu respondo? E aí eu falo para ele como responder e ele responde, mas eu estou sempre lá, tá? Foi a Franciele que perguntou. Então, Franciele, eu estou sempre lá respondendo sim com vocês, tá bom? Tem uma outra pessoa? Mirela, você precisa dar continuidade no teu trabalho, se você quiser, acho que você consegue sair. Pode sair, eu só vou responder mais uma pergunta ou duas, mas acho que você consegue sair, tá bom? Tá bom então, Patrícia. Se precisar. Muito obrigado, viu, Mirela? Então, qual que é a outra pergunta, amor? Uma pessoa que fez esse questão hoje quer saber como saiu o ranking dos 10 primeiros. Ah, tá. A Mari falou que quem que foi que perguntou? Campos. O Campos perguntou que fez a inscrição hoje, quando que saiu o ranking para saber dos bônus, né? Na segunda-feira, é isso? É isso? Segunda? Isso, sai na segunda-feira, porque tem muita gente que paga no boleto, e aí a gente precisa esperar compensar o boleto para ver o ranking exato, para poder passar a informação. Então, para a gente não passar a informação errada, a gente precisa esperar realmente fechar tudo direitinho, para conseguir passar o ranking direitinho, tá bom? Mais alguma pergunta que você viu aí? Tem mais alguma pergunta? Pode falar. Ana perguntando, máximo de fermentação 24 horas pode dar certo na pizza pré-assada, gelada para o cliente assado? A Ana perguntando se a massa de fermentação de 24 horas pode dar certo no produto congelado para o cliente finalizar em casa. Sim. No meu ponto de vista, todo produto que tem um processo um pouco mais longo torna-se um produto com uma vida mais longa, né? Um produto, por exemplo, o autólise ou uma biga, como a Mirella estava falando, ele torna o produto com uma vida útil de geladeira ou de congelamento mais longa. Então, sim, funciona muito fazer com 24 horas ou algum outro processo de longa fermentação / maturação, ok? Então, mais alguma que você viu aí? Não. Ok. O campus, fiz minha inscrição. Isso já respondi, mas ok. Essas perguntas a gente já acabou de responder aqui. Então, maravilha, pessoal. É isso. Muito obrigado por estarem com a gente todos esses dias, hoje também na live. Qualquer dúvida que tiver, só chamar a Mari ou me chamar também aqui no direct. Como eu disse, mesmo, seja no curso, seja aqui no direct, às vezes posso demorar um dia para responder por conta da demanda, né? Muita pergunta, mas estamos aqui à disposição para poder ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida que eu não tenha respondido aqui, chama no direct ou nas postagens que a gente responde, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Deixa eu ver aqui. O Viana acabou de colocar, olha a minha pergunta, please. Deixa eu ver a pergunta dele. Existe diferença em fazer pizza em um food truck e em uma pizzaria normal? Viana, a diferença, no meu ponto de vista, é que dentro do food truck é muito mais limitado o espaço, então vai te atrapalhar. Se você tiver uma cozinha de apoio, é muito melhor para você fazer os pré-preparos. Mas na questão finalização, é igual. A única coisa que eu venderia no food truck ou por fatia ou individual, né? No caso, pizza de 25 centímetros, por exemplo, para ter uma
uma vazão mais rápida ou na fatia. Não venderia pizza de 35 centímetros num food truck, tá? E se você tiver uma cozinha de apoio para fazer os pré-preparos, é importantíssimo, porque o food truck é muito pequeno. Eu já tive food truck, dentro do food truck você não consegue fazer muita coisa, tá bom? Então é isso. Obrigado, boa sorte a todos e até breve.